Não dê folga a si mesmo. Não dê descanso a si mesmo. Bom dia, graça e paz. A gente vai começar aqui o nosso devocional hoje, baseado em Lucas 12, que é a parábola do servo vigilante. Lembrando, sexta-feira agora, 19 horas, lançamento do meu curso Sexualidade Cristã. E a live, vai ser uma live sobre por que os casais perdem o desejo sexual. E eu vou falar de coisas que eu garanto, você não vai ouvir em outro lugar. Certeza absoluta. Pode, talvez justamente por isso você não tenha conseguido vencer esse problema aí. Sexta-feira, porque não te contaram, né, o real problema. Então, sexta-feira. Então vai ser o lançamento do curso, mas também essa live aí. Vai ser muito legal. Vamos lá, Lucas 12. Lucas 12, verso 35 até o verso 48. Jesus conta aqui 3 parábolas, vai. Um servo que deveria ficar esperando por seu senhor, que voltaria de um casamento. Depois ele fala do ladrão, o homem que, se o homem soubesse a que horas viria o ladrão, ele estaria pronto. E por fim, ele fala de um homem de um mordomo. Ele deixou a casa nas mãos de um mordomo, para que ele cuidasse de tudo. Mas no meio do caminho esse cara cansou de esperar pela volta de seu senhor e começou a espancar os outros. Então, qual que é o que essas parábolas querem retratar? Que nós não devemos perder a esperança. Quando perdemos a esperança, começamos a praticar o que é mal. Quando perdemos a esperança na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o dia do juízo final, quando perdemos a esperança em relação a Jesus vir nas nossas vidas, nós começamos a praticar o que é mal. Aqui, ó, ele se cansa, meu Senhor demora, aí começa a espancar. Tá vendo como que a prática do bem, a piedade, ela está associada à esperança? Se você tem esperança, você então tem prática do bem. Se você tem fé, você tem a prática do bem. Então, a primeira, essa é a história, a gente vai falar sobre ela essa semana, e a primeira lição que eu quero falar com vocês é sobre isso, olha, não dê descanso a si mesmo. O servo deveria ficar, se o patrão, o senhor dele viesse meia-noite, 1 hora, 3 horas, 4 horas, 5 horas, ele deveria estar vestido, diz o texto, verso 35, estai preparados e acendei vossas candeias. Candeia, ou seja, o paralelo nosso aí seria um lampião, vai. Não tinha o Thomas Edison ainda inventado a lâmpada. Então ele deveria estar vestido, estáis preparados. Preparados como? No original aqui dá a ideia de vestidos, estejam vestidos adequadamente, não com pijama, não com a roupa amarrotada de alguém que estava dormindo, mas de pé, preparado, de prontidão e com a lâmpada acesa. A ideia é que você pode ser tentado a os olhos começarem a pesar, a ficar cansado e a pegar o pijaminha e ir para a cama. Eu vou fazer uma aplicação disso, como que muitas vezes nós, por esperarmos demais algo na nossa vida, esperarmos Deus agir, a gente pode se cansar. A gente luta tanto e nada acontece, a gente pode se cansar. Davi fez isso, talvez. Davi, ele foi um homem que, um dia em que todo mundo ia para a guerra, Davi ficou em casa. E nessa hora ele foi lá e adulterou. Davi era um homem de guerra, ele ganhou de Golias, ele conquistou fama vencendo Golias, ele conquistou sua esposa vencendo vários inimigos. Deus disse para ele, você não vai construir o templo porque a sua mão está cheia de sangue, você matou muita gente. Fizeram música para ele que relacionavam o quanto que Davi era um soldado. Saul feriu milhares, Davi feriu 10 milhares. Ele fugiu de Saul durante toda a sua vida. Diz o texto que Saul não dava descanso para Davi, o perseguia o tempo todo. Então Davi era um homem de guerra. Agora, Davi está estabelecido. Davi lutou a vida inteira. Quem não pensaria o mesmo que Davi? Eu estou cansado de lutar, agora eu vou dar uma descansada. E aí foi nesse momento que ele adulterou. Nós podemos fazer isso. Nós podemos nos cansar de lutar pela nossa família, de lutar por tantas coisas e parece que Deus não vem. Nós podemos nos cansar. Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem. A gente pode ser tentado, na longa noite da vida, a gente pode ser tentado a desistir. A pegar o pijaminha e a descansar. E, nesse momento, começar a fazer o mal. Quantas pessoas são assim? Elas vão perdendo a esperança de Deus agir na sua vida, de Deus vir até elas, e aí vão para a balada, e aí desanimam. Há quanto tempo eu estou lutando contra o pecado e nada? Pode ser um jovem, ele se converte e pensa, poxa, há tantos anos eu estou aqui, e eu não consegui arranjar uma moça ainda, e eu estou lutando, eu lutando contra as tentações sexuais.
E o que acontece? Nada, o Senhor até agora não vem. E ele diz, quer saber? E ele vai para o mundão. Começa a espancar os servos. Começa a praticar o que é mal. Pode ser uma mulher, esperando que seu marido se converta, e nada, e nada, e nada, e ela desanima. Enfim, são tantas as coisas, tantas circunstâncias em que a gente pode falar assim para Deus, Senhor, até quando? Até quando eu vou esperar a tua vinda? Até quando? E isso pode ser também, por exemplo, quando a gente olha hoje o cenário. O Barroso, vocês viram o Barroso, o ministro do STF, fazendo a dancinha da vitória lá, que ele foi, né, ele vai ser o presidente supremo. Todos aqueles caras, eles queimando nosso dinheiro com lagosta e se vangloriando. Lembra quando, foi o Barroso que falou, perdeu Mané. Lembra quando ele falou isso? O rapaz lá o encontrou na rua, lá, acho que nos Estados Unidos, não lembro. E ele, perdeu Mané. Eles zombam da gente. Diante dessas injustiças reinantes, nós podemos ser tentados a pegar o pijaminha e ir dormir, a desistir. Podemos. Mas como que a gente se mantém de pé? Esperança, por meio da fé. Como que a sua fé, uma fé forte, é que vai determinar um agir correto? Mais uma vez, meu Senhor demora. Aí ele começou a espancar os servos. Começou a fazer o mal. Por quê? Porque perdeu a esperança. Porque perdeu a esperança. A esperança, portanto, é o segredo para uma vida piedosa. A esperança, portanto, é o segredo para uma vida forte, para que você não desanime. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu vou falar mais disso ao longo da semana, mas como que Deus não tarda, não existe isso. Se você tiver fé, Deus ele vai dar consolo para você. Mesmo que, parece que são tantos anos assim, não. Lembra de Caleb? 45 anos estou aqui agora recebendo a terra da promessa que Deus me prometeu. 45 anos desde o dia que Deus fez a promessa. Já se passaram 45 anos, mas eu estou aqui agora, forte como naquela época. Por quê? Esperança. A esperança nos renova. Mesmo que o tempo pareça longo, você vai ter força. Você não vai desanimar. O Senhor pode voltar às 5 da manhã. Você vai estar de pé, se você tiver esperança. Então, e como a gente tem esperança, a fé vem pelo ouvir a mensagem. Quanto mais ouvimos a palavra, quanto mais nos aprofundamos na palavra, quanto mais temos conhecimento da palavra, mais fé nós temos. Mais fé nós temos. Então, isso é que é fundamental, que você creia. Eu tenho 41 anos, né? E eu noto isso, como que a fé, se você tem fé, como que isso vai determinar mesmo o seu agir? E como que, conforme o tempo passa, eu 20 anos aí, quer dizer, 24 anos já vai, como cristão. Como que ao longo da minha jornada eu noto isso. Quanto mais eu vou tendo conhecimento da palavra, mais eu vou tendo fé. Vamos dar um exemplo. Eu lendo a Bíblia, o Senhor é conosco, você lê lá no Antigo Testamento, Deus salvando o povo de várias angústias e Deus sendo com aquele povo, mesmo o povo tão pequeno. E eu vi isso já na minha vida. Tantas e tantas vezes em que eu não tinha o que fazer. E Deus me deu graça. Eu falava, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu sou tão pequeno diante dessa circunstância. E Deus supriu. Então, quando eu olho hoje para trás, tudo aquilo que eu li na palavra e eu vi se cumprindo, é óbvio que eu tenho mais fé hoje. É óbvio. É óbvio. Então, isso também é uma jornada na sua vida. Você vai caminhando. E quanto mais você caminha, mais fé você terá. Ou seja, mais facilidade para lidar com a ansiedade, com o medo, com a fraqueza. Portanto, não desanime, continue. A sua fé Jesus não falou da fé como um grão de mostarda? De fato, a fé é algo que vai crescendo. Conforme você vai regando, através da palavra, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. E quanto mais fé você tiver, mais força você terá para ter uma vida mais plena, para ter uma vida forte e uma vida piedosa, que não espanca os trabalhadores aí, que não espanca os servos, como aqui na parábola, ou seja, que não pratica o mal. Portanto, a fé é a base para a prática do bem. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome e oramos, fortalece a nossa fé. Enche-nos de fé a cada dia, que a graça do Senhor seja conosco, que a mão do Senhor seja conosco, livra-nos do mal e não nos deixe cair em tentação, não nos deixe desanimar, pegar o pijaminha e ir dormir. Não.
Mantém-nos alertas, com as nossas lâmpadas acesas, até que o Senhor venha no dia do juízo final e até que o Senhor venha agir nas nossas vidas. Ouve a nossa oração. Cada pessoa aqui que está me acompanhando, que está orando por algo, talvez está passando por uma situação difícil há algum tempo. Pai, ouça a oração do teu povo e vem ao nosso encontro. Vem, Pai, intervindo em nossa história. Nós oramos a Ti e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima.